O salmista diz assim: bom, mas bom mesmo é estar perto do Senhor. Nós temos o privilégio de a cada oração, de a cada vigília, de a cada culto, de a cada domingo como este, voluntariamente dizer: eu quero estar perto do Senhor. O salmista, ainda no Salmo de número 11, diz assim: eu sei que as pessoas ruins preparam armadilhas contra mim. Então, o que eu farei? Fugirei delas? Voarei para os altos montes? Porque elas têm seus arcos preparados e prontos para me alvejar. Não, eu vou para onde Deus está. Ficarei debaixo das suas asas, obterei a sua proteção. E o meu Deus, o Deus da minha vida, cuidará de fazer cair por terra todas as armadilhas que me foram preparadas. Aquelas escondidas serão reveladas, e eles próprios cairão nelas, porque Deus não se apiedará dos perversos. Quanto a mim, que sou pecador, suplicarei o perdão do Senhor. Certo está o salmista: bom, muito bom é estar perto do Senhor. Isaías diz que o Senhor está ao alcance de nossas mãos. Muito perto, para que não o vejamos, para que não o citamos. O profeta diz que Deus não se escondeu debaixo dos abismos, para que um de nós dissesse: como chegarei lá? Tampouco foi para os mais altos céus, para que disséssemos: como iremos tão longe? Não, Ele está ao alcance de nossas mãos. Encontrai ao Senhor enquanto Ele está perto. E estar perto de Deus é estar num lugar propício, no momento propício, para perceber a sua presença e permitir que em nós haja o seu poder restaurador. Esse não é um momento de divagações, não é um momento de justificações, de desculpas, que Deus conhece as obviedades. Jesus aponta uma orientação que devemos perseguir quando Ele apresenta o fariseu cheio de justificativas, cheio de explicações, cheios de razões, e aponta o publicano que mal levantava a cabeça para os céus e dizia:
no seu coração. Ah, meu Deus, como eu tenho pecado, como eu tenho cometido tantas coisas desagradáveis. Eu não sou digno nem de me aproximar do altar. Jesus diz que aquele exaltado, humilhado é. E aquele que se humilha diante de Deus, descobre que ao invés de um juiz severo, de um cumpridor de leis, vai se deparar com um pai. Um pai. Jesus diz que o melhor dos nossos pais, o melhor pai do mundo, não se compara com Deus. Uma vez, muitos anos atrás, em um país distante, existia um bandido de alta periculosidade. Depois de muitos desatinos, veio a óbito. Que foi uma cena dantesca. Os jornais publicaram e convocaram familiares que reivindicassem o corpo. Caso contrário, ele seria enterrado como um indigente, um sem gente, um sem família. Os parentes, os primos, os irmãos silenciaram, quedaram-se e impediram alguns que queriam manifestar algo. Tal era aquele criminoso. Os pais mais velhos ficaram sem saber do desatino. Então, a polícia resolveu enterrá-lo. Foi notícia em todo o país. E quando aquele corpo inerte estava para ir à tumba, ouviu-se uma voz no meio da multidão: é meu filho. E aquela voz gritava mais forte: é meu filho. E saiu uma senhora daquele grupo gritando: é meu filho, deixe-me tocá-lo, deixe-me abraçá-lo. É o meu menino, é o meu bebê. Então, pranteando, ela se jogou naquele esquife e a muito custo foi separada, porque não queria deixar passar aquele abraço final. Esse fato real, que redundou num livro que li quando era muito criança, muito menino, marcou-me de forma indelével, porque o autor não estava escrevendo sobre o amor de mãe ou sobre o amor de um pai. Ele estava escrevendo sobre o amor de Deus. O que ele quis dizer é que se uma mãe, se um pai era capaz de perdoar um filho, de voar sobre ele, de reconhecer o mais perigoso dos perigosos,
de gritar o seu nome, de abraçá-lo, de querê-lo vivo, de dizer as últimas palavras. Aquele autor dizia: Deus se importa milhares de vezes mais, infinitamente, por cada um de nós, por mim, por você. E não importa o que você fez, o que você faz, o que você é. Deus, Ele ama muito a cada um de nós, mesmo com a nossa impaciência, mesmo com as nossas desculpas, mesmo Ele sabendo que nós temos um poder infinito, porque Ele assim nos fez, e que nós relutamos em usá-lo, em transparecer que somos filhos de um Deus Altíssimo, soberano, guerreiro, poderoso, mesmo quando nos quedamos às paixões, às fraquezas, às limitações. Ainda assim, Deus tem um profundo amor para conosco. E Deus vai restaurar essa nação por amor de você. Deus vai transformar essa cidade numa cidade de paz por amor de você. Deus vai dar um sentido à sua vida por amor de você. Deus, ó Deus Todo-Poderoso, quem nos abraçará assim? Quem nos perdoará desse jeito? Quem dará o seu próprio sangue para curar o nosso? Quem tem um amor desse jeito? Não se afaste de Deus por seus julgamentos, porque os pensamentos dos homens não são os pensamentos de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz, para dar a você os sonhos do seu coração. Ouça esse povo que se chama pelo meu nome, se arrependesse, mudasse os seus caminhos e me chamasse, eu desceria dos céus, ouviria as suas preces, daria redenção ao seu povo. Ó vem, ó Deus, vem, Senhor, restaurando as famílias, vem, Senhor, curando os corações, vem, ó Deus, revitalizando nossas forças. Tantas vezes no limite, tão cansados de escolhas tão erradas, de trabalhar tanto, de lutar tanto por aquilo que não liberta, por aquilo que não salva, por aquilo que não restaura. Esgotamo-nos nas atividades do mundo ao ponto de não restar forças nenhuma para estar em Deus.
Deus Todo-Poderoso, conceda a todos nós a promessa contida no Salmo 37, que diz assim: o Senhor, sim, o Senhor, ama quem pratica a justiça e não vai abandonar os seus fiéis. Eles serão para sempre protegidos. Mas aqueles que descendem dos ímpios e os próprios ímpios serão eliminados. Os filhos de Deus, os justos, herdarão a terra. Eles sim habitarão nela para sempre. Louvado seja Deus, nosso Senhor, hoje e sempre, na unidade viva do Espírito Santo. Amém. Disse que uma determinada senhora tinha um sítio. Naquele sítio, as pedras, como se fossem de vidro, de cristais, reluziam muito. E naquele lugar existia uma pedra muito grande, cujo sol, quando batia, refletia na sua casa, de tal maneira que incomodava, ficava incandescente. Mas passando um andarilho e achando aquela pedra muito bonita, pediu à proprietária que vendesse para ele. Ela disse: olha, eu não sei nem quanto vale isso, mas eu sei que me incomoda. Eu não sei a origem, porque essas terras vêm dos meus avós. Então a senhora me arranje, você está me fazendo um favor. E o sujeito lá escavou, tirou a pedra. E ela ficou muito feliz, porque não tinha mais o reflexo aborrecente em sua casa. O homem então limpou a pedra, esculpiu-a e descobriu que era um grande diamante, com algumas dezenas de quilates, e vendeu por uma grande fortuna. Quando a gente acha alguma coisa, os gregos chamam achar algo de eureka. Encontrei. E o homem então gritou eureka. Nós temos um tesouro precioso, bem próximo de nós, e muitas vezes nos incomoda. A gente não sabe o valor daquilo que a gente tem. Ter esse tesouro bem próximo de nós nos compromete com seus reflexos. A luz entra no nosso quarto, entra na nossa sala, entra nos nossos olhos, invade a nossa intimidade. E por não saber a importância disso, vendemos a qualquer preço, ou a preço nenhum. Muitos querem a Deus. Desejamos a Deus de forma subjetiva, filosófica. Somos capazes de poeticamente desenhar quem é Deus para nós. Ou numa conversa de céticos, firmar a nossa crença. Mas ainda não nos acostumamos com os raios dessa luz, que nos desinstalam, que nos incomodam, que nos convocam. Alguns até pensam assim: eu quero ter Deus, mas no meu cantinho. Existem deuses dos cantinhos, mas o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de José, de Moisés, de Elias, de Eliseu, de Davi, é o Deus que diz assim: ei, amigo, sai da tua terra, sai de perto da tua parentela e vai para onde eu te mandar.
O Deus que pregamos deste altar, o Deus que anunciamos, reverberamos, ecoamos, através de saltérios, de hinos, da palavra de Deus, é o Deus que nos quer confrontados, incomodados. Muitos dizem, Jesus é a paz, e é a verdade, mas é uma paz inquieta, é uma paz provocativa, é uma paz de mudanças. Alcançamos algo, estamos num perfil melhor, e essa paz vem e diz, você pode conseguir mais. Achamos bom estar na presença de Deus, achamos bonito alguém que manifesta o poder de Deus, e essa paz vem e diz, você também pode. Achamos lindo quem se dedica ao ministério, quem abraça o sacerdócio, e Deus chega para você e diz, você também pode fazer assim. É uma paz inquieta, incomodante. É uma paz que nos assombra, que nos convoca, porque nós sabemos quando quedamos, quando refutamos, negligenciamos, perdemos algo, perdemos muito. Essa escada bonita que nos leva para o céu é uma escada rolante às avessas. É como se alguém que tenta subir a escada rolante, quando ela vem descendo. Então não adianta firmar os pés no primeiro degrau, no degrau acima e ficar estanque, porque ele vai te levar de volta para o início. Você precisa alcançar um degrau, já se esforçando para o segundo degrau, já se esforçando para o terceiro degrau, até chegar no quarto céu. Em qualquer momento que você parar, a escada rolante desce, ele deixa exatamente onde você estava. Infelizmente, as igrejas cometem esse desatino. Era algo que eu não compreendia. Na verdade, não compreendo até hoje. A pessoa fazia um encontro de casais, encontro de jovens, encontro de namorados, encontro de noivos. Então era um auê. Era algo assim que a igreja parava, era algo assim que todo mundo trabalhava, era algo assim que todo mundo virava profeta, todo mundo anunciava o reino, e se criava um cenário artificial de convertidos. Então, o culto daquele encontro era maravilhoso. As músicas eram maravilhosas. As pessoas tinham temáticas fantásticas. Uma vez por ano, as pessoas tinham a sensação do reino de Deus. Terminado o encontro, vinha a rotina. E aqueles entusiastas, aqueles vibrantes, aqueles alcançados pela graça, via o seu sonho como Ícaro, as asas que o faziam voar, ou que o fez voar, eram artificiais e coladas com cera, de modo que quando chegasse próximo ao sol, a luz, elas se derretiam e todos caíam, e era a morte da fé. Olhei para aquilo, não pode ser assim. Nós não podemos fantasiar, não podemos, em sabendo como é o reino de Deus, fazê-lo de maneira imoral, para enganar imberbes, incautos, inexperientes, onde aquele pregador falaria com a autoridade de um tiro de canhão. Aqueles kombucha que faz muito barulho, mas não provoca nenhum estardalhaço.
Vi encontros com estas dimensões. Digo, não pode ser assim. A gente não pode fazer um filho como Bianca e Eduardo e achar que esse filho não vai trazer responsabilidades. Que a gente não deve prestar atenção no culto, na oração, que basta estar ali. Então a igreja que você faz parte entendeu que esse encontro não poderia ser apenas um momento fugidio, um ponto fora da curva, uma mentira mesmo bem intencionada. Que se aquilo que pregamos no domingo do encontro, devemos viver na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e o próximo encontro ser melhor ainda, porque vai estar alimentado com nossas experiências, com o nosso amor a Deus, com a nossa dedicação, com o nosso esforço. Não é uma mentira, finalmente. Arrumamos as nossas malas e queremos sim estar na vigília. Nos organizamos sim, nos arrumamos sim, planejamos sim, nosso planejamento smart, nosso planejamento estratégico, nosso planejamento cibernético para dedicar o domingo para Deus. Porque Deus vale a pena. Hein, pessoal? Deus vale a pena. Deus está acima de todos os nossos problemas, de nossas dificuldades. Se elas são grandes mesmo como nós desenhamos, temos que pensar como João, temos que pensar como Elias, pensar como Eliseu. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E aquele que está em mim, aquele que está em você, aquele que está em nós, vai colocar debaixo dos nossos pés esses desmantelos. Nós não podemos encontrar em cada esquina, em cada situação, em cada momento de nossas vidas, uma boa desculpa para atrairmos a Deus. Como crianças que não fizeram o dever de casa e tem sempre uma boa desculpa. Alguém me disse que quando eu pregasse, eu devia ser macio, dar um leitinho suave. Mas se você continua dando leite suave a pessoas que estão engajadas há mais de 6 meses, 1 ano, 2 anos, você está atrofiando essas pessoas. Porque é necessário que elas comam um alimento sólido. Se você não usar os dentes, eles caem, eles apodrecem. Aquele conjunto que fazia parte do leite, que servia para você, segundo a medicina, após a fase da infância, você tem que cortar o leite, e Deus já corta o leite da madre, para que você vá para os alimentos sólidos. É justo que fantasiemos, que brindemos para uma pessoa neófita, que não tem experiência nenhuma com a fé, e comecemos com os ensinos rudimentares. Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Quem é o Criador? Quais são os dons espirituais? Qual é a oração máxima? Como se deve se comportar numa igreja? Se pode ou não usar telefones? Se pode ou não usar aparelhos de comunicação por ondas? Se pode ou não ficar indo e voltando dentro de uma igreja? Se alguém pode ficar se levantando o tempo todo? Qual é a reverência ou não que deve se ter diante do altar? Se devo ou não trazer às Escrituras um apontamento? Se devo ou não me engajar, estar numa célula trabalhando, explicar que as pessoas devam ou não serem pescadores de almas, obreiros? Ora, se recebemos as ordens do nosso mestre, que alguns chamam-no de Senhor, e que o adoram, e que se ajoelham, e que louvam, e que bendizem, e que têm o nome de Deus na ponta da língua, mas quando dizemos vamos à obra,
vamos trabalhar pelo reino, e aquele lá se diz inerte, impossibilitado, porque tem uma agenda pesadíssima, que se sobrepõe mês a mês, ano a ano. É justo que eu lembre o que Cristo diz. Não é por me chamar de Senhor, Senhor, que entrareis no reino dos céus, mas aquele sim que ouve a minha palavra e põe em prática. E bem definirei tais pessoas: aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vem um vendaval, as tempestades, aquela casa desaba. Mas há aquele que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Vêm os mesmos vendavais, as mesmas tempestades, os mesmos cataclismas, os mesmos maremotos, os mesmos terremotos, as mesmas dificuldades, e a casa não só sobra, fica firme. A casa de areia é aqueles que ouvem a minha palavra e não põem em prática. Nós não podemos viver de imagens, de imaginações, de hermenêuticas, de interpretações, de fluidez, de comportamentos mortais. Nós temos que nos permitir a graça de Deus, porque o mesmo Deus que falou com Elias é o Deus que fala com essa igreja. Elias diz: eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber de Baais, de Balaíns, de Astarotes, de sacerdotes de Baal. Chega, prefiro morrer, e se isola. Não quero mais nem ouvir falar de Jezabel, de Acabe. Esses caras aí só pensam em me matar, não vou mais não. Depois daquela luta triunfal do Monte Carmelo, depois daquela luta maravilhosa onde Deus honrou Elias e fez sucumbir 400 sacerdotes de Baal, extraordinariamente, naquele momento em que ele profetiza sobre uma mão como uma nuvem, e Deus manda água e manda chuva, realizando os atos proféticos, e você diz: agora, Elias, é tudo. E Elias então esfria o sangue e diz: agora, Senhor, me mata logo, acaba comigo. Aí Deus manda ele ir para um lugar bem distante. Ele diz: você está precisando, Elias, é de um descansozinho. Mandou os corvos levar os alimentos, fez um córrego de água beirar-lhe. E Elias: ah, Deus, eu estou tão cansado, não aguento mais. Faz o seguinte: come esse pão aí, come o que eu estou te dando, porque a jornada para ti é grande. Esse foi o homem arrebatado. O arrebatamento se dá para aqueles que obedecem a Deus. Arrebatado está na presença de Deus. Nós temos que ter esse sangue, o sangue do Cordeiro dentro de nós. O sangue da presença de Deus dentro de nós. Menos humano, menos preparador físico-mental de desculpas, sempre atuantes, sempre muito fortes, mas que está dizendo: Deus, tu não podes me ajeitar para eu estar na tua presença. Deus, esse problema é muito grande e eu não poderei estar junto de ti. Pois eu digo: nem montanhas, nem cataratas, nem lutas, nem morte, nem vida tem o poder de impedir aquele que quer servir a Deus de cumprir o seu propósito. Há em nós um espírito, diz o Senhor, não de covardia, não de desculpas, não de mentiras, mas um espírito de ousadia, que lança fora todo o medo,
e que nos faz estar na presença de Deus. Aos Galácios, em Gálatas, Paulo diz: como é que você acha que você ingressou no reino? Você que ingressou de forma espiritual. Nós tivemos um choque espiritual. Tivemos um ato espiritual para caminharmos com Deus. Após isso, queremos fazer a caminhada de forma racional, de forma calculada, previsível. E Paulo reclama que esse encontro com Deus de maneira espetacular, fantástica, espiritualmente revelada a nós, deve se manter incólume. Ainda hoje, você tem que buscar a Deus e ter uma relação espiritual com Deus. Outro crime terrível das congregações. O sujeito tem um encontro maravilhoso, de fato maravilhoso, pregadores excelsos e excelsas, gente do maior galardão, do maior brilhantismo, prega, anuncia o reino, toca-nos o coração. Depois de tudo isso, o sujeito diz: busque uma igreja para você congregar. E o sujeito entra numa igreja, muitas vezes, só para cumprir rotina, cumprir um horário na semana e ser dizimista e ofertante. Achando aquele que ofertas e dízimos é a consagração do compromisso com Deus. Digo a você que não é este o laço que compromete você com Deus, mas a obediência. O aceitar que Deus está no controle, que você vai soltar o cabo da nau e vai entregar nas mãos de Deus na mais alta tempestade. Que nessas orações, quando a força do Espírito vier sobre você, que você reconheça que esse Espírito, que essa força não é um fantasma, mas que é Jesus, mas que é o Espírito Santo. Quando Jesus se apresenta em meio à turbulência das águas, os apóstolos gritam: é um fantasma. E ele, se aproximando, diz: sou eu. Sou eu. Que o nosso Deus não seja para nós um fantasma. Que nós não tenhamos medo de estar na sua presença. E quando Ele chama, e Ele chama, nós temos que estar muito surdos, muito insensíveis, muito afastados de Deus para não ouvi-lo. E o fato de ser um sacerdote ou de ser um membro da igreja não quer dizer nada. Uma das igrejas mais mortas foi aquela na qual Samuel entrou. A Bíblia relata que nem Eli, nem seus filhos tinham qualquer essência de Deus dentro dos seus corações. Deus que sempre estava naquele templo, Deus que deveria chamar pelo nome de Eli todas as noites, mas Eli nunca o pôde ouvir. E o menino Samuel nem mal dormiu, ouviu a voz dizendo: Samuel. Eli, o que é isso? Já é a terceira vez que essa voz me chama. Só pode ser o Senhor. Elias sabia como funciona, só não estava mais experimentando. Não queremos crentes nessa igreja que saibam como funciona, que lê um livro e diz: faça assim, faça assado que vai dar certo. Queremos uma igreja de gente que experimenta Deus, gente que é caçador da presença de Deus, gente que procura olhar as coisas e dizer: meu Deus passou por aqui, Deus está aqui, Senhor, estou na tua presença. Gente que se emociona quando vê uma brisa mansa tocando-lhe o corpo, quando vê um pôr do sol, um ocaso.
brindando-lhe a vista. Alguém que diz, muito alegre, já na quarta-feira: meu Deus, amanhã é quinta, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E que se organiza, e que se planeja para estar ali, para estar comungando, para estar celebrando, para estar vivenciando, para estar recebendo os dons, para levar cura para os seus lares, levar bênção para as suas famílias, saúde para os seus filhos, porque ele diz, eu vou em busca da minha bênção, e Deus está ali me abençoando, porque eu já vi muitos serem abençoados. E eu me vejo velho, mandando ligar para uma igreja: irmão, você vem para o culto? Como é vergonhoso para mim. E saber que as mesmas pessoas dizem os mesmos nãos com uma frequência extraordinária. E tolamente se pergunta, por que eu não ganho almas? Por que eu não faço assim? Por que a minha vida não está resolvida? Por que esse problema não foi resolvido? Por que essa cura não chegou? Por que essa bênção não veio? Por que eu estou tão aflito com tanta coisa? Gente que já arriscou da sua agenda a possibilidade de estar numa vigília. Sacramentou. O sujeito sacramentou. Nem me pergunte, que a resposta é não. Gente que pegou os dons e enterrou, achando que o Senhor não virá e não perguntará, cadê os dons que eu lhe dei? A esse eu dei 5 talentos, aquele multiplicou, esse eu dei 3 talentos, esse multiplicou, esse eu dei 2 talentos, este multiplicou, este eu dei 1 talento, cadê o talento? Senhor, eu enterrei. Maldito! Tivesse pego o talento, levado ao banco, correria pelo menos juros e correção monetária. Dá-me o teu talento, dá para aquele que tem mais, porque aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. E você sabe que eu estou dizendo a verdade, porque os dons, a alegria, a presença firme vai se esvaindo, como alguém que estava segurando a água pelas mãos, pelos dedos, e não consegue segurá-la mais. Exorto-vos a que prestemos atenção, não nesse velho pregador. Estou na condição de idoso, 43 anos pregando, me dá a autoridade de me chamar de idoso. Mas deem, venha, respeito às Escrituras, pois não fiz uma palavra da minha boca, da minha lavra, não trouxe um ensinamento que eu tenha escrito. Toda a mensagem que fiz nessa noite, fila através da palavra de Deus. E nem podemos nós estarmos achando que vamos construir um patrimônio, vamos fazer uma grande coisa, depois armar uma grande rede e dizer, se tudo é meu. Jesus diz que esse é tolo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, conversando sobre o que é teu. Quando você diariamente reúne um tempo para estar com Deus, Deus lhe dá uma missão nova. E acredite, irmãos, quando Deus lhe dá uma nova missão, Ele está lhe dando mais 15 anos de vida. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O rei ia morrer. Senhor, faça isso não. Eu tenho planos, tenho ideias, tenho sonhos. Tá bom, mais 15 anos. Se ele orasse mais um pouco, seriam 30. Se mais um pouco ele orasse, seriam 45. Mais um pouco ele orasse, seria um Matusalém. Convido você hoje à noite, para que antes de fechar os olhos, para essa morte prematura diária, que é o sono, antes de
sucumbir a ele. Diga: Deus, coloque em mim um itinerário novo. Coloque em mim, Senhor, uma missão. Coloque em mim, Senhor, um sonho. Os sonhos de José, que é ameaçado de morte, jogado num poço. A gente diz assim, os irmãos não mataram, mas ele podia ter quebrado o pescoço, ele podia ter quebrado as duas pernas, ele podia ter quebrado um braço, poderia ter pego uma infecção, poderia ter uma cobra mordido. Deus não só o protegeu dos irmãos, protegeu de tudo. Depois uma caravana de ismaelitas, que poderiam tê-lo matado, poderiam tê-lo vendido, poderiam ter feito muitas coisas, mas entregaram na mão de Potifar. Potifar poderia ter feito dele o que ele quisesse, e Potifar ficou o gerente geral das empresas, dos negócios, daquele escudeiro do rei. Passou todas as tramas, fiel a Deus, poderia ter morrido, não morreu, foi para o calabouço do faraó. No lugar certo, na ambiência certa. Em poucos dias já era o coordenador geral do presídio. Em poucos dias já estava interpretando sonhos, valorizando os prisioneiros de igual sorte, e Deus só observando. Ele que interpretava sonhos dos pobres foi levado a interpretar sonhos de Deus. E Deus o pôs diante do faraó e falou com tanta segurança, com tanta maestria, com tanto poderio, que o faraó não teve outro recurso do que: quem eu posso colocar para governar o meu país, senão este homem que é um iluminado de Deus. Essa prática não é uma prática individualista, solitária. Olhemos para Daniel, olhemos para Salomão, olhemos para Davi, e todos quanto buscaram a Deus, Deus os levou para lugares de honra. Continuemos, pois, dizendo a Deus, mais do que as fantasias do tempo, mais do que as preocupações, mais do que os receios, eu peço a Ti, Senhor, sabedoria. Diz Jó que sabedoria é buscar a Deus e que inteligência é afastar-se do mal. 28. Foi isso que Salomão fez. E Deus responde para ti, porque Deus é o mesmo de ontem. Porque não me pediste nem riqueza, nem poder, nem escravos, nem muitas mulheres, nem muitas posses, mas pediste sabedoria. Dar-te-ei o que me pedistes, e tudo aquilo em profusão que não me pedistes nesse momento. Pois ter a Deus é a maior riqueza que alguém pode ter. Estamos hoje, domingo, nos preparando para o encontro do domingo que vem. Vai ser o encontro de Natal, o último encontro do ano, uma resolução do conselho. Fazemos sempre 2 a cada mês, dessa vez apenas um único encontro. Então nos propusemos, todos nós, a fazermos o melhor que nós podemos fazer. E hoje, domingo, é o último momento para você se inscrever, para você dar o nome, que vai participar, que vai ser ativo no encontro. Todos os problemas físicos e materiais que alguém poderia ter para não estar no encontro, a igreja também já resolveu. Pastor, eu não posso porque eu tenho que pagar o encontro e eu não tenho recursos. A igreja vai bancar esse encontreiro, essa encontreira. Todos os motivos pelos quais alguém poderia não vir, nós vamos fazer. Como a igreja, a gente sabe o nome de cada um, nós chamamos você pelo nome. O pastor Orlando, a pastora Odenora, Deus verá a falta de cada um e o nome de cada um que faltou. Bem-aventurado é você que tem o seu nome escrito no livro da vida, pelo seu compromisso, pela sua disponibilidade, porque vivemos momentos de terror no Brasil. Mas isso não me assusta nem um pouco. E para um filme de terror, nada como um Deus poderoso para rasgar esta fita.
E nós temos esse Deus. Que os que nos aterrorizam sejam os que tremam, porque nós estaremos na alva, as asas do poder de Deus, vendo cada um deles sucumbir. Li hoje na revista Veja que o presidente Lula sempre tem uns fotógrafos e repórteres que ele contratou para os flagrantes operacionais das suas atividades. E a última ordenança de Lula é que eles fiquem apostos, para que quando da prisão deles fotografem de maneira a transparecer aquele ato. Quem poderia ousar, há um ano atrás, 2 anos atrás, que o próprio presidente iria encaminhar seus fotógrafos para registrar sua prisão, mesmo que ele use escandalosamente a lá garotinho, mas não conseguiu impedir a ação de Deus. Todo o poder, todo o dinheiro, toda a fortuna, toda a violência, todas as tratativas internacionais, todo o complô contra o nosso povo e contra a nossa gente, contra nossas crianças, contra os nossos jovens, contra o nosso Deus, caíram por terra. No Congresso Nacional estavam dizendo: mas vocês não sabem que se votarem contra as 10 medidas, vocês não se elegem? E um disse: ninguém está preocupado em perder a eleição, nós estamos preocupados em não ir para a prisão. Então, vamos nos queimar e nos livrar. Quando nós imaginaríamos isso? Um presidente do Congresso Nacional não apenha de nada. O STF completamente questionado pela sociedade. A terceira turma do STF, a comando de Cardoso, a Weber, Fachin, que decidiram pela morte da criança até o 3º mês, pode apostar, não vão ter paz. Não irão ter paz. O diabo, ele ri com facilidade, mas chorará por toda a eternidade. Deus Todo-Poderoso abençoe você, abençoe a igreja, nos dê força, coragem, ânimo. A Bíblia diz: esforçai-vos e tende bom ânimo. Então, amigo, dê um salto da cadeira, se esforce, se anime e diga: Senhor, estou aqui. É a hora do meu brado de vitória. Por Deus, pelo Brasil, pela minha igreja. Diga: por Deus, pelo Brasil, pela minha igreja. E como Gideão, nós vamos afastar com poucos, muito poucos, mas com a grande força de Deus, os milhares de inimigos. Sendo Deus por nós, quem será contra nós? Deus abençoe você, que o olhar de Deus vá na sua direção, que Ele lhe sorria para lhe abençoar. E lhe dar força, coragem, para que você construa na sua casa, no seu trabalho, um santuário de adoração, onde você vai ser o sacerdote, onde você vai escolher as leituras, onde você vai meditar, onde você vai escrever o seu sermão e vai dizer: Senhor, esta boa palavra darei a todos quanto tiverem sede e fome do teu amor. Em Jesus, saudemo-nos uns aos outros e nessa paz permaneçamos para sempre. Amém.